Senhor, estamos felizes e alegres na presença de Deus, presença esta maravilhosa. Por certo, sairemos aqui com a nossa vitória nessa noite, amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 6. Versículo de número 13. Não leio esses versículos. Eu louvo a Deus com vida dessa mocidade, a liderança. Deus continue abençoando, dando crescimento cada vez mais. Deus abençoe de uma forma muito especial. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6 em diante. Vamos achar, diga amém. Amém. Diz assim: entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Versículo 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Diga para o irmão que está do seu lado, antes de assentar, e fala: a unção ainda faz diferença. Amém. Pode tomar o seu assento. O crente cheio da unção manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não sou de Deus, irmão. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios. Estamos diante de um texto, nem precisa dizer que esse texto é muito conhecido, porque nós ouvimos por muitas das vezes pregadores, irmãos, falando e testificando
em cima deste texto, que fala de Davi, quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um de seus filhos. Nós vamos ver que os critérios, os parâmetros que Deus usa para escolher alguém são totalmente diferentes dos nossos. Quando Deus escolhe alguém, é totalmente diferente de quando o homem escolhe. Porque nós vamos ver que nenhum de nós escolheria um pastor de ovelhas que estava lá no campo, no meio das ovelhas. Nenhum de nós escolheria esse homem para colocar ou dar um cargo ou entregar a ele uma nação em suas mãos. Porque o homem, quando vê, o homem vê a aparência. Porém, Deus, Ele não olha para a aparência. Deus não olha para a classe social, se é classe alta, se é classe média, se é classe baixa. Deus não olha para onde ele mora. Deus não olha para onde ele vive. Quando Deus tem que escolher, Ele escolhe porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Totalmente diferente do homem. Deus escolheu Davi e lhe deu uma nação para ele reinar. Deus escolhe um pastor de ovelhas, rejeitado por muitos, mas deu a ele um cargo elevado, deu a ele uma responsabilidade grande, porque quando Deus escolhe, está escolhido. O texto que nós lemos, ele começa a dizer que quando Deus chama Samuel e manda Samuel ir até a casa de Jessé, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele diz a Samuel: eu rejeitei a Saul, eu já rejeitei a ele, então para que tu tem ainda pena de Saul, se eu já o rejeitei? E nós vamos ver por que Deus rejeitou a Saul. A Bíblia vai nos mostrar que Saul, ele já não estava andando conforme a vontade de Deus. Saul, ele já estava andando em desobediência para com Deus. Saul estava andando em infidelidade com Deus e já não guardava mais as palavras de Deus. A Bíblia, quando fala sobre a morte de Saul, lá em 1 Crônicas 10, versículo 13, ela diz assim: assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor e até consultou uma adivinhadora. A Bíblia já nos mostra o porquê Deus rejeitou a Saul. Porque de sua desobediência, porque de sua infidelidade, porque de sua imoralidade, Deus rejeita. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, no versículo de 10 e versículo de número 11, que Deus, ele chama Samuel e diz: olha, Samuel, eu me arrependo de ter dado a Saul o que eu dei, porque ele já está andando em infidelidade perante mim. A desobediência já tomou conta, então eu me arrependo de ter dado a ele o que dei e de ter posto aonde eu pus. Deus, ele já tinha rejeitado, e a Bíblia ainda fala que Deus se arrepende de ter dado a Saul e colocado a Saul aonde Deus colocou. E o interessante que me permita falar aqui e aplicar isso, é que Deus colocou no meu coração, em alguns dias essa palavra vem ardendo no meu coração, e hoje foi nos dada a oportunidade, e eu vou falar. É que Deus está falando aqui, Deus está arrependido de ter dado a crentes, a pessoas aqui nessa noite, o que Ele deu. Porque tem muitas pessoas que Deus deu talento, tem muitas pessoas que Deus deu dom, tem muitas pessoas que Deus colocou em um lugar elevado perante os outros, mas sabe o que está acontecendo? Já não está usando o dom que Deus deu, já não está usando o talento que Deus deu, está andando em infidelidade perante o Senhor, está andando no mundo de pecado e de horror. E Deus está falando: eu estou arrependido de ter dado o que deu a pessoas aqui nessa noite, porque já não tem mais um compromisso com Deus, e que Deus mandou falar
já não está mais me obedecendo, já não está fazendo mais a minha vontade. Então agora Deus decide chamar e escolher outra pessoa para reinar em Israel. A Bíblia vai nos dizer, 1 Samuel capítulo 16, que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, belemita, porque dentre os filhos de Jessé, Deus iria escolher um para ungir. A história vai nos dizer que Samuel ele fez conforme Deus lhe ordenara. Ele foi até a casa de Jessé. E chegando até a casa de Jessé, a Bíblia vai nos mostrar que entrando eles na casa de Jessé, quando Samuel olha, Samuel vê a Eliabe. E quando Samuel olha Eliabe, ele viu um homem posudo, ele viu um homem que tinha jeito de rei, ele via um homem que falava como rei, ele via um homem que tinha status até de rei, ele viu um homem que tinha porte de rei. Quando Samuel viu aquilo, ele falou, ele pensou para si, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente é esse que o Senhor vai escolher e vai ungir para reinar sobre Israel. Só que quando Samuel ele pensa nisso, o Senhor lá do céu fala assim: parou, Samuel, não é assim que as coisas andam, não é assim que eu escolho, porque você vê o exterior, você vê o que está por fora, porém eu, o Senhor, vejo o coração, eu, o Senhor, vejo o que está por dentro, eu, o Senhor, estou vendo a intenção do coração. Então a partir de agora, Samuel, o que você vê, não se atente a isso, só ouça a minha voz, porque eu vou lhe mostrar a quem será ungido. A Bíblia vai nos mostrar, que a história vai nos dizer também, que Jessé foi passando seus filhos, passa Aminadab, passa Samar, e a Bíblia vai nos falar que passaram os 7 filhos de Jessé. Porém a Bíblia diz que nenhum deles Deus escolheu, que nenhum deles Deus chamou, que nenhum deles Deus mandou Samuel ungir. É aí onde vem o que eu quero falar aqui nessa noite. Quando Deus não escolheu nenhum, Samuel olha para Jessé e fala assim: tem alguma coisa estranha. Deus me mandou aqui e não ungiu ninguém. Deus me mandou aqui e não escolheu ninguém. O que está acontecendo? Aí Deus, Samuel, olha para Jessé e fala assim: Jessé, acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, acabaram-se os seus filhos. Jessé olha para Samuel e fala assim: não, ainda falta o menor que está no campo apacentando as minhas ovelhas. E eu olho para essa palavra quando Deus fala assim, quando Samuel fala, quando Jessé fala, ainda falta o menor. Eu acho isso interessante, porque Deus gosta dessas coisas. Quando nós falamos o menor, Deus gosta disso. Quando nós falamos o menor, nós somos o menor. Ele é o menor. A Bíblia vai nos mostrar que Deus ele não chama os grandões, Deus chama o menor. Deus não chama aqueles que são, Deus chama aqueles que não são. Deus chama os menores, Deus não chama os grandões, Deus chama os menores. A Bíblia diz que ele abate o exaltado e o humilhado ele chama, e o humilhado ele exalta. A Bíblia diz que quando Gideão estava lá, Gideão falou assim: olha, eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o menor, eu não sou o maior. Glória a Deus por isso, porque nessa noite Deus não está precisando dos grandões, Deus já está precisando dos menores que se dispõem a estar em sua presença. Aleluia! Deus não quer aquele que é, Deus quer aquele que não é. Aqueles que a sociedade olha e fala: não vai a lugar nenhum. Oh, aleluia! Glória a Deus! João Batista estava batizando, aí ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas nenhum aí que é maior do que
noite. Aleluia. João ainda fala assim: eu quero que eu diminua, eu quero ser o menor e que ele cresça em minha vida. Glória a Deus por isso, porque Deus não escolhe os grandões, Deus escolhe os menores da sua casa para usar e fazer a diferença. Esse dia eu fui pregar em uma igreja, aí o pastor que foi me buscar disse assim: pastor Levi, olha, nós vamos esperar um pouquinho aqui, sabe por quê? Porque tu é o pregador da noite. Nós temos que chegar lá um pouco atrasado, sabe por quê? Porque para você se valorizar, porque tu é o pregador da noite. Olha o que ele estava querendo dizer: você é maior do que Deus. Eu falei: infeliz, demoniado. Sabe o que acontece? Quem está lá é maior do que eu. Quem está lá é maior do que eu. Eu sou pequeno, ele é grande. Eu não sou nada, ele é tudo. Eu não sou nada. Tem gente que quer tomar a posição de Deus e buscar a posição de Deus. Eu falei: não, para com isso. Para com isso. Eu falei: me deixa lá antes de começar o hino da harpa. Porque se quem é maior do que eu já está lá, por que eu tenho que chegar atrasado? Eu não sou estrela, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu não, ele é. A glória! Eu não, ele. Você não, ele é. Ninguém aqui é grande, ninguém aqui é grandão, ninguém aqui é poderoso, ninguém aqui é maior do que ninguém. O grande aqui é ele. É basura. Falei: como é que foi isso? Que negócio é esse? Estão querendo dar status de grandeza ao homem e deixando Deus de lado. Aonde o grande é porque dele, é por ele e para ele são todas as coisas. E aonde fica eu nessa história? Eu só sirvo para abrir a minha boca e dizer que grande é ele, que o poder é dele, que a honra é dele, que a glória é dele, que o louvor é dele, a adoração é dele, o poder é dele, o grande aqui é ele, quem manda aqui é ele, quem faz aqui é ele. E eu não faço nada, eu só dependo da presença dele, porque aqui eu sou menor. E Deus gosta dessas coisas, do menor. Aí quando já sabe assim, ainda falta o menor. Samuel entendeu e fala assim: manda eu chamar, porque só sentaremos à mesa quando o menor chegar. Eu imagino quando manda dar notícia a Davi no campo: Davi, olha só, tem um homem lá, o nome Samuel. Ele mandou, ele veio na casa do seu pai para ungir um dos seus irmãos. Só que já passaram todos os seus irmãos, ainda não ungiram e mandaram te chamar. Davi vai. E quando Davi chega, Deus olha para Samuel e fala: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Davi estava no campo escondido. Davi estava no campo fazendo um trabalho árduo. Ninguém via Davi. Ninguém estava lá com Davi. Davi estava isolado e desprezado. Davi estava no campo sozinho. Só que Deus vê. Deus vê. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, que eu vi uma palavra profética? É que o seu valor ninguém tira. O seu valor homem nenhum tira. Mas que é isso, Filipe? O que Deus está querendo dizer? É que Deus vai promover algo para mostrar o seu valor para aqueles que falam que você não é nada. Você não entendeu? Deus vai mostrar o seu valor para aqueles que falam que você não tem valor. Podem te deixar no último banco, podem não te dar oportunidade,
desvalorizar em momento algum. Mas tem uma coisa: Deus vai criar uma oportunidade e vai mostrar o seu valor. O seu valor ninguém tira. O seu valor o homem não pode tirar. Eu fico olhando para a vida de José. Quando os seus irmãos pegam José e vendem, ele estava falando assim: vai morrer, vai acabar. Aí Deus lá do céu: olha lá, estou promovendo algo só para mostrar o verdadeiro valor dele. Estou promovendo algo só para mostrar o verdadeiro valor dele. Saiba de uma coisa nessa noite: vai ter história sendo mudada aqui, vai ter cativeiro sendo mudado aqui. Sabe por quê? Deus já promoveu algo e vai mostrar ao mundo o seu verdadeiro valor. Homem não tira o seu valor, não tira. Só que tem uma coisa: quem tira o nosso valor? Nós próprios tiramos o nosso valor. Nós próprios nos desvalorizamos. Como? Praticando o que o mundo pratica, fazendo o que o mundo faz, andando como o mundo anda. Deus nos dá um valor, mas você se desvaloriza. Aleluia! Oh, Jesus! E o que tem de gente se desvalorizando nesses últimos dias? Deus até quer mostrar o verdadeiro valor dele, mas ele não quer. Deus até quer mostrar o verdadeiro valor dela, mas ela não quer. Deus até quer mostrar quem vai fazer, mas ele não quer, ela não quer. É tempo de nós estarmos na vontade de Deus, porque Deus vai criar algo para mostrar o seu valor. E para que ele chamou? Ele cria algo para mostrar o seu valor. Estava eu pregando assim, eu comecei a sair do Abraão para pregar em Angra. Fui pregar numa igreja e o pastor falou assim, antes de me passar o microfone. Ele olhou para a igreja, eu de pé do lado do púlpito. Ele falou assim: irmão, está aqui o irmão Felipe lá do Abraão. Vamos ver se pode vir alguma coisa boa da ilha grande. Aí Deus olhou do céu e falou assim: não se preocupe, meu filho, tu vai ver só, o meu valor eu vou mostrar. Deus me usou com uma graça naquele lugar. Deus começou a mover na igreja. Deus começou a operar na igreja. E depois da pregação, aquele pastor pegou o microfone em lágrimas, chorando, e disse: Deus usou o menino. Deus usa quem ele quer. Deus usa da forma que ele quer. Sabe por quê? O seu valor ninguém tira. Deus, ele promove algo para mostrar o seu valor. Deus promove algo para mostrar quem você é. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: você tem valor. Você tem valor. Você tem valor para Deus. Ele vai mostrar o seu valor. Quando Davi chega, Samuel olha, levanta, toma o seu vaso de azeite e começa a derramar sobre Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu fico olhando para os irmãos de Davi. Quando Samuel começa a ungir, quando Samuel começa a derramar o azeite sobre a cabeça de Davi, os irmãos de Davi olhando para ele e falando assim: era para ser eu tenho jeito, ele não, eu falo como rei, ele não, eu ando como rei, ele não. Só que não tem problema. A partir daquele momento, eles iriam olhar para Davi e falar assim: ele tem unção. Glória a Deus. Eu não. Ele não fala como rei, mas tem unção. Glória a Deus. Ele não anda como rei, mas tem unção. Ele não é um grande pregador, mas tem unção. Ele não é um grande cantor, ela não é uma grande cantora,
toda, mas tem unção. Sabe o que faz a diferença? Quando os irmãos olhavam para Davi, olhavam para ele e falavam assim: olha a roupa de pastor dele. Não importa a roupa de pastor dele, mas ele tem unção na vida. Sabe o que faz a diferença? Ainda é a unção de Deus em nossa vida. Ele olhava para Davi, a partir daquele momento, poderia até torcer o nariz, falar assim: ele não era para estar ali. Não importa, quem sabe quem é para estar ali é Deus. O que importa é que ele tem unção na vida. O que faz a diferença quando você canta não é um jeito de cantar bonito. O que faz a diferença quando você canta é a unção de Deus na sua vida. O que faz a diferença quando nós pregamos não é a forma que nós falamos. Olha, porque Deus vai agir nessa noite. O que faz a diferença não é isso. O que faz a diferença ainda é a unção da vida. O que faz a diferença não é esse meu terno brilhoso, porque o terno não prega. O que faz a diferença ainda é a unção que temos na vida. Que quando nós falamos, Deus opera. Que quando nós oramos, Deus faz. Que quando nós pedimos, Deus dá. Ainda tem unção de Deus para ser derramada no meio da igreja. Eu vou falar, pastor, aqui uma coisa aqui, não é pela empolgação da mensagem, não. Tem jovens aqui que já perderam a unção há muito tempo. E eu não estou falando isso por empolgação. Eu estou falando isso porque Deus está falando no meu coração. Tem pessoas aqui dentro que já perderam a unção há muito tempo. E já não fazem mais diferença porque não tem unção. Até cantam bonito, até pregam bonito, mas está faltando o essencial. O quê? A unção de Deus na vida. Cantar é muito bom, pregar é muito bom, falar é muito bom, mas ter a unção de Deus e falar e pregar e cantar com unção é muito melhor. Deus, Ele derramou unção sobre pessoas aqui, unção especial. Só que deixaram essa unção se perder em meio à caminhada. E sabe o que está acontecendo? Estão vazios e não tem mais a unção de Deus na vida. E olha o que Deus está falando: é tempo de encher o vaso, é tempo de receber uma nova unção, porque o que faz a diferença ainda é a unção de Deus. Os irmãos olham para Davi e tem que se conformar assim. Ali tem unção, ali ainda tem unção. Satanás não respeita crente sem unção. O mundo não respeita crente sem unção. Você pode falar até muito, você pode até gritar muito, mas se não tiver unção não vai acontecer nada. Sabe por quê? Ainda o que faz a diferença é a unção. Sabe o que Deus está falando? Que é tempo de rever os seus conceitos, que é tempo de rever os seus valores, que é tempo de se revestir da unção de Deus novamente, porque Ele quer usar muita gente aqui, mas sabe o que está acontecendo? Já deixou a unção embora. Mas tem um azeite de Deus descendo sobre a igreja, que vai ter crente sendo renovado nessa noite, que vai ter crente voltando a ter unção, que vai ter crente voltando a fazer a diferença, que vai